você tinha para falar sobre o Grego? Porque se for concretizada essa negociação, que eu não tenho informações ainda de que está concretizada, A notícia que a gente tem é de que há negociação. Pois é, houve um contato, é a notícia que eu tenho, né? Houve um contato, uma possibilidade, agora não sei se ela vai ser concretizada. Tenho minhas dúvidas. Tomara que seja, porque é um jogador de qualidade. Um jogador que, para o nível que a divisão exige, ele é um jogador acima. Então, se o Remo conseguir trazer, mesmo com essa questão física, ainda acho que pode agregar. Mas vamos aguardar. Deixa primeiro anunciar. Mas mesmo ele com 34 anos, o Matheus, e a gente já viu algumas contratações desse tipo na Série B. Por exemplo, o Amazonas chegou a trazer o Sanogo. Que nem jogou. Que nem jogou aqui. Chegou a trazer outro cara também outro cara europeu, me fugiu o nome. Europeu? Que teve o Acapo, né, também, que é africano. Também. Então, Matheus, será que tem chance pelo menos de jogar aí o Grego? Porque é o seguinte, se for para tentar trazer uma contratação assim de um time, de um cara que já rodou em grandes times da Europa, vem tentar uma aventura aqui no Brasil e não consegue nem jogar, qual o lucro disso? Cara, ele tem 34 anos e a gente não sabe se ele tem um histórico de lesão, né? Me preocupa não é nem com a idade, é com o tempo mesmo que levaria de adaptação, porque, por exemplo, se a gente pegar como base que ele vai precisar no mínimo de 2 semanas para estar pronto fisicamente para aguentar um jogo inteiro ali. Ele já perderia 2 rodadas, já seria uma contratação para 12 rodadas, que já é uma contratação meio que complicada. A posição onde o Remo tá. Hoje, eu entendo que o Remo ele tem um primeiro volante titular, que é o Caio Vinícius. Ele tem um meia titular, que é o Diego. Não sei se o Antônio Oliveira abriria a mão do Diego nesse momento. E tem uma vaga ali para quantos jogadores, Michel? Pavani, Cantígio, Natan. Uma galera. Pedro Castro, que a gente nem lembra. Cantígio já botou, né? Cara, tem uns 5 ali, eu acho. Aí o Cantígio está lesionado, vai demorar um tempo para voltar. Tem o Freitas, que eu não entendo o encanto que alguns têm, mas aí a galera quer ele. O Pavani já voltou a jogar ali, então não é que sejam jogadores absolutos, é que são muitos jogadores, é que são muitos atletas. Então, se tá chegando mais um para aquela posição, não... O meu ver é porque tem gente que vai sair. E sobre o risco da contratação, para mim o risco maior é esse. Seria uma aposta, porque querendo ou não, primeiro ano do cara no Brasil, primeiro ano do cara numa Série B, primeiro ano do cara no norte do Brasil jogando a Série B com um clima totalmente diferente do que é na Romênia, na Grécia. Talvez em determinadas regiões da Itália seja um pouquinho mais parecido, mas não tem a umidade que tem aqui. E então seria um risco grande para um momento em que o Remo, e eu até estava conversando com alguns colegas, um amigo meu, Azulino, estava até preocupado com o final de janela do que o Remo está tendo. Os jogadores que o Remo está trazendo no final da janela são os jogadores que mais preocupam do que te dão certeza. O João Pedro, que era reserva no Vietnã. São mais interrogações do que certezas. Aí, querendo ou não, um Nico, que vem aí, a galera, e cadê? Já é o terceiro. E a gente criticava, só que, em 2 semanas o cara sair de titular para terceira opção, já é um sinal de alguma coisa. E aí, se viu um Pedrinho, que ainda estava ali passando por exames e tudo mais, ontem o doutor Jean, que ele até falou, né, que com ele ainda não tinha passado, mas com o Nasp já tinha passado, já tinha ali algumas coisas. O Pedrinho já está em Belém, já tinha algumas coisas. Os meninos que entrevistaram mas o Pedrinho foi reprovado, né? A informação é que não é reprovada, que teve ali o que o NASP do Remo avaliou e passou para o departamento de futebol para saber se o cara... Porque ele não estava treinando há 2 meses, então vai precisar de um tempo de adaptação. Não é que seria reprovado, é que ele precisaria de um tempo. Então teria uma questão... Porque reprovado a gente vê que o cara está lesionado. Pelo que eu entendi, não é isso. É que ele precisaria de um tempo, apresentou algumas dores ali e tudo mais, mas que não... Mas foi revogada a contratação dele, não foi? Oficialmente eu não tenho essa informação. Se já foi batido o martelo que ele não fica mais. Também não tenho.
Então, essa informação não tem. Eu fui buscar aqui outro cara que o Amazonas contratou, esse tá jogando, tá? Inclusive jogou até contra o Paysandu umas horas atrás. O lateral esquerdo dinamarquês, o Durmisi. Isa Durmisi, jogou no Betis, jogou também, jogou a Eurocopa também em 2016 pela Dinamarca, se eu não me engano. Tem passagem também pelo futebol italiano, tá no Amazonas, esse tá jogando pelo menos, né? Vamos ver se vem mesmo o Taxides e a galera tá falando, Remo contratou um taxista? Não. O nome do cara é Panagioti. E o torcedor já começou a se acostumar, porque use seu grego. A cada vez mais... Você está falando grego? Não. Cada vez mais o futebol brasileiro tá ganhando o cara de futebol manager. Que vem jogador grego, vem jogador da Dinamarca jogar aqui, vem jogador colombiano, português, de Guiné-Bissau. Então vai ficando cada vez mais internacional. Então o Panagiotis Taxides pode como ser... Pana. Pra facilitar, né? Michel Se bem já sabe. que o sobrenome dele é mais difícil de falar do que o primeiro. Então não faria muito sentido abreviar o primeiro Nem nome. é tanto, é mais assustador do que... Porque pelo que eu entendi, eu não sei se os romenos estavam falando errado. Taxides. Na internet, os caras falando o Remo contratou um jogador com o nome de remédio. Aí a galera também vai afora, né? Eu ouvi pela pronúncia dos italianos. Eu ouvi dos romenos, é Taxides. Então é bem parecido, né? Mas não foge muito disso. Vai treinando aí, Michel. Vai treinando, Michel. Vai entrevistar. Chama de Aquiles, vai chamar de... Senhores, olha só, 10h59, outro jogador que o Remo tá atrás, informação também de negociação avançada com o lateral esquerdo Jorge. Pra mim é loucura. Aquele mesmo que foi revelado pelo Flamengo, jogou, né? Passou. Entre aspas, no Palmeiras, esteve por último no CRB. E aí, Matheus, o que dá pra falar do Jorge? Você já falou que é loucura. Cara, pra mim nesse momento é loucura, porque, o Jorge não joga há 1 ano. E ele chegaria pra quê? O cara que não conseguiu clicar lá no CRB, não conseguiu jogar. Ele foi dispensado no meio do Série B do ano passado. Último jogo dele em 15 de setembro de 2024. Eu não vejo motivo nenhum pra trazer o cara no seu nome dele e a foto dele com a Taça da Libertadores. Virar manchete nos portais nacionais. Porque... Calma, Matheus. Não, cara, porque não faz sentido. Porque pelo que em teoria seria, pelo que a gente está acompanhando, para trazer um lateral esquerdo é porque ou alguém vai sair ou alguém não tá rendendo. Porque se for para trazer o cara para ser terceiro reserva também... Não... Alguém vai se tornar o terceiro reserva, né? Então eu não vejo sentido nenhum de trazer o Jorge nesse momento. Se for, por exemplo, para apostar na recuperação dele... hoje o Remo, o torcedor vai responder, o Remo está em uma situação que dá para apostar na recuperação de um jogador? Não, pô. O Remo tá precisando de jogador para causar impacto imediato. Então, eu não vejo. Todos os times que estão brigando por alguma coisa na Série B agora estão precisando de jogadores para causar impacto imediato. Lembrando que o CRB ano passado lutou contra o rebaixamento. Vou perguntar uma coisa para vocês. Algum desses nomes que vieram recentemente com o Brás, que vieram, a informação foi vazada? Não, né? O do Nico foi... Bem antes? Um tempo antes. O Hernandes também, o Diego, né? Acredito que sim. O Hernandes também. Quem mais veio com o Brás? Que eu tô achando que só tá vazando o que não... Só estão jogando o verde. Eu tô com esse pressentimento. O Tassano vazou antes. Eu tô com esse Os três uruguaios, acho que vazaram. Depois de estar em Belém é uma coisa. Tá vazando mais do Remo do que do Paysandu. O cara chegou em Belém. Pedrinho. O cara chegou em Belém, tá, beleza. Agora, eu acho que você... Cara, eu tô contigo, não vejo sentido. Não é um jogador que vai chegar e vai tomar conta da posição. Bom, acabou. Se não é, se ele vem para disputar a posição... Se tomar é preocupante, inclusive, né? Que tá 1 ano sem jogar. A não ser... Pois é, o único cenário onde isso faz um pouco de sentido, mesmo assim, não deveria trazer o Jorge, deveria trazer algum cara que esteja jogando, ou pelo menos que tenha tido pelo menos um jogo nesse ano, é a possível saída de alguém. Ou por dispensa, ou por outro clube tá atrás e... seria um sábio, né, que o Sport estava atrás, porque também... Não vejo sentido, por exemplo, se livrar do Alan para trazer um Jorge. E o Sport já contratou 11 jogadores. E vai trazer mais um, eu achei, daqui para hoje.
Olha só, tem jogador que foi apresentado lá no Baenão, tá? Estou falando do português João Pedro. O nome dele chegou a vazar, inclusive, na semana passada. E ele já está treinando com o time azulino há pelo menos alguns dias. A cara nova no elenco azulino destacou o papel com o executivo Marcos Braz como um dos acertos com o clube. Então, vamos ouvir aí o João Pedro, jogador de 28 anos, natural de Portugal, também tem nacionalidade de Guiné-Bissau, chega ao Leão vindo do Hanoi, do Vietnã. Vamos ouvir. Foi fácil, é o projeto. Claro que eu procurei me informar e com as informações que obtive, não tinha como dizer que não. Claro que pesou. Aqui o Braz está incluído no projeto, porque é uma pessoa do futebol. Também acompanho já há muito tempo o trabalho do Mister. Vejo que havia as condições todas possíveis para que corresse tudo bem e foi fácil a decisão. Não, sou um jogador inteligente, finalizador, claro. Sou a ponta de lança, tenho que pensar sempre no golo. Trabalho muito para a equipa, penso sempre em dar o máximo em todos os dias, tanto no treino como no jogo, que é a prova final, que isso é o mais importante. E acho que não vale a pena também estar aqui a falar muito, acho que consoante o tempo vão me conhecer, vão ver como é que eu sou e aí vão tirar as ilações. Tá aí, meus amigos, esse é o João Pedro. A gente chegou a examinar ele há alguns dias atrás, mas agora é apresentado oficialmente, inclusive imagens dele já treinando com os jogadores. E aí um outro ponto dentro do que eu questiono também nesse final de janela do Remo. Se o Remo não trouxer um outro centroavante, eu acho que jogar a Série B só com João Pedro e Edu é um risco demais. Não vejo segurança nos dois, até porque os dois são apostas, são dois jogadores que o Remo hoje, primeiro o Edu estreou no jogo passado, teve uma semana e tudo mais, e o João Pedro ainda nem estreou. Então, se hoje, por exemplo, o Remo não anunciar um cara ali que teoricamente viria de um outro time da Série B, e o Pedrinho, mesmo se for anunciado, se tiver ali uma reviravolta, não é centroavante também. Então eu fico me questionando esse ponto. Se for para jogar Série B de centroavante só João Pedro e Edu, eu acho muito arriscado. E aí, Michel? Eu tô confiante nesse rapaz aí, no João Pedro, mas considero também uma aposta. Para quem já teve na temporada Ítalo, Viseu, Davó, teve mais alguém? De centroavante? Não. Porque teve, por exemplo, ele jogou o Maxwell uma vez ali, o Adailton foi centroavante ali, mas... e Marrone pode jogar por ali, né? O meu quase xará até pergunta ali, restam 13 partidas, 2 9 não é o suficiente? Cara, o número sim, mas passam confiança? Eu tô confiante nele. O Eduardo eu ainda tenho um pouco de dúvida, mas ele me foi bem avaliado lá no Caxias. Agora o João Pedro me parece ser o tipo de aposta mais consciente, principalmente porque eu acredito que seja com o aval do Antônio Oliveira. E no momento da temporada, eu tenho certeza que o Antônio Oliveira não vai se meter para trazer alguém que não vai ajudar, entendeu? Então eu acredito que ele vai ajudar, que ele vai contribuir. O Ivan pergunta ali, não te passa confiança baseado em quê? Ele era reserva no Hanoi da Tailândia, fugiu o nome agora. Ele revezava do Vietnã, perdão. Ele revezava entre titular e reserva, foi 11 vezes reserva por lá. Ele nunca marcou 10 gols em uma temporada. É o primeiro ano dele numa Série B e é o primeiro ano dele, claro, logicamente, no futebol brasileiro também. São esses os pontos que me causam dúvidas no jogador. Então vamos esperar para ver o que vai acontecer aqui. O nosso grande Luizinho Moura
tá aqui de olho na programação. Ele podia era ligar para cá para fazer o serviço completo, né? Pra ajudar Verdade, olha nós, só, né? falando que o Remo não Deixa eu quer o ligar meia pra ele. grego, ele até está em Belém, o Dr. Jean Clay falou isso para eles ontem, então vamos ver o que vai acontecer, né? Você tá ligando pro Luizinho? Eu tô, para ele trabalhar um pouco. Pois é, liga aí então pro Luizinho. Atenda o telefone, Luizinho Moura, por gentileza, já que você tem informações aí sobre esse grego que pode ou não estar vindo Porque pro ontem clube do eles Remo. falaram com o Jean Clay, Pois eu, é. eu particularmente eu só ouvi o início da entrevista. Porque se o Remo quer, pelo menos a informação que eu tive foi que o Remo tava de olho, né? Nesse jogador aí. Eu confesso que eu não entendi. Aí agora que eu tô ligando para ele, ele não atende. Atende, Luizinho. Tá vendo? Ah, pelo amor de Deus, hein? Rapaz, não tem. Rapaz, não tem Esse condição, Luizinho, negócio 11h08. Deixa eu fazer um intervalo